Bom, bem-vindos a mais uma aula do Tenho Aula. Essa é uma aula sobre movimento vertical. E essa aula é especialmente voltada para o meu grupo de física da EAR. Vamos então à aula. O que a gente entende sobre movimento vertical? É um movimento que se chama, generalizando, de queda livre. Para se transformar de um movimento vertical para um movimento de queda livre, ou até de subida livre, que seja, a gente tem que entender que esse movimento vertical, ele é idealizado. Como assim idealizado? A gente vai desconsiderar a resistência do ar. A resistência do ar. Não tem resistência do ar neste movimento. E a gente vai considerar também que a aceleração gravitacional é constante. Ou seja, a gravidade não vai variar. Como o movimento vertical é um MRUV, né, desde que a gente use a aceleração constante, a gente vai usar aquele rol de equações do MRUV. Que equações nós tínhamos lá no MRUV? A primeira delas era a seguinte: a aceleração média era igual à aceleração. Como assim? A aceleração no MRUV é igual à média, porque a aceleração não muda, ela é constante. E também temos que a aceleração é a variação de velocidade pela variação de tempo. A gente está aqui preocupado no módulo da aceleração, não está preocupado em direção e sentido, por enquanto, de forma que eu não vou botar as notações vetoriais aqui. Aceleração, variação de velocidade sobre variação de tempo. E eu posso calcular a variação de velocidade como velocidade final menos a velocidade inicial. E o tempo? Final menos tempo inicial. Outra equação. A função horária da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. Velocidade instantânea, naquele instante, relacionado a esse tempo T. A velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Nós temos outra equação, chamada equação ou função horária da posição. Aqui cabe um parêntese. Que parêntese é esse? Que a gente vai usar nessa aula uma convenção que eu uso com os meus alunos sempre. É uma convenção usada por mim. Poderia não ser assim. Que é a seguinte: eu vou orientar a direção vertical para cima e vou orientar a direção horizontal para o lado direito. Mesmo que a gente não use nesse momento a direção horizontal, é esse sistema clássico cartesiano, que é mais usado, que eu vou usar. Tudo que for para cima, positivo. Tudo que for para baixo, negativo. Tudo que for para a direita, positivo. Tudo que for para a esquerda, negativo. Na direção vertical, eu sempre uso o nome da posição como y, em função desse sistema de coordenadas aqui. Então, eu vou escrever assim: a posição é igual à posição inicial. A posição inicial mais a velocidade inicial vezes o t,
mais a aceleração gravitacional vezes o t ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Outra equação, né? A gente tem até agora 3. A da aceleração média, a da velocidade e a da posição. Agora eu posso ter uma outra que é a função ou equação de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que como é um deslocamento na vertical, eu vou escrever aqui delta y. Tranquilo? Então, nós temos 4 equações até agora. E uma última que é bem útil, que é a seguinte, que a distância é a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Sendo que a velocidade média será calculada assim. Velocidade num instante, mais a velocidade num outro instante, dividido por 2. Se a gente usar esse rol de equações aqui, a gente tem toda a munição perfeita para resolver qualquer problema de MRUV ligado a movimento vertical, seja um movimento de subida ou seja um movimento de descida. Tranquilo? Então vamos pegar um probleminha bem tranquilo, assim, um probleminha clássico. Imaginem que nós tenhamos o seguinte. Aqui o solo. Aqui um edifício, um patamar. E aqui eu tenho um objeto. Esse objeto tem uma massa m e ele está submetido a uma aceleração gravitacional g de 10 metros por segundo ao quadrado e apontando na direção vertical, sentido para baixo. Esse edifício ele tem 20 metros de altura. E a partir do momento em que eu abandono esse objeto de massa m, ele vai começar a cair em direção ao solo por causa da aceleração gravitacional. Eu poderia perguntar, por exemplo, qual é a velocidade com que esse objeto chega ao solo. Então, essa poderia ser uma pergunta, né? A velocidade de chegada ao solo. E a segunda pergunta poderia ser, letra B, o tempo gasto para atingir o solo. Duas perguntinhas bem simples para a gente começar a ilustrar como é que a gente vai poder usar essas equações lá do MRUV para resolver esses problemas de movimento vertical. Então, a primeira coisa, eu preciso estabelecer onde vai ficar meu sistema de coordenadas. O nosso sistema de coordenadas fica em cima ou fica embaixo? Eu vou colocar ele aqui. Poderia colocar ele lá em cima, mas eu vou colocar ele aqui embaixo. Y, X. Significa que o solo em relação à direção vertical é o 0. E que a posição inicial desse objeto é 20 metros. Então, eu vou escrever isso. Olha, a posição inicial é 20 metros. E a posição final, 0. O que eu sei?
que a aceleração gravitacional tem módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas veja bem, como a nossa convenção disse que para cima é positivo, obrigatoriamente para baixo será negativo. Se nós dissermos que esse objeto foi abandonado, significa que a velocidade inicial dele será zero. Caso contrário, se alguém jogou ele lá para baixo, a gente vai ter que ter uma velocidade diferente de zero. Mas nesse momento, a velocidade inicial para esse exemplo será zero. Com esses dados, eu consigo escolher uma função, uma equação, para resolver as duas perguntas. Eu quero saber qual é a velocidade de chegada no chão. Então, eu vou pegar lá naquele rol de equações, qual é a que tem velocidade, que pode nos resolver a pergunta. Ora, aqui aparece velocidade. Aqui aparece velocidade. Aqui aparece velocidade. Então, temos 3 candidatos. Aqui aparece a velocidade inicial, mas não aparece a velocidade final. Na fórmula da aceleração, aparece a velocidade também, então vou incluir ela. Agora, quais são as variáveis que eu tenho? Que variáveis eu tenho para usar aqui? Ora, eu tenho a posição final. Uma equação que tem a velocidade e posição final. Essa poderia ser, porque tem a posição final menos a posição inicial. Mas essa aqui já não. Então, eu vou escolhendo daquele rol de equações aquela que tem o maior número de variáveis possíveis para eu resolver. E aí, analisando, eu vejo que a melhor escolha seria a função da posição. Y, y0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Tenho a posição final, a posição inicial, a velocidade inicial, não tenho tempo. Essa resolve essa aqui. E essa de cima? Essa de cima a gente vai usar a função, a equação de Torricelli ou Torricelli. V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2a delta y. V é o que eu quero saber. 0 ao quadrado, mais 2 vezes o menos 10, vezes o delta y. O que é esse delta y? É o deslocamento. Quanto foi esse deslocamento? 20 metros. Porém, foi um deslocamento para baixo? Sim. Então, aqui vai ser menos 20. V quadrado. 2 vezes menos 10 dá menos 20. Menos 20 vezes menos 20 dá 400. Portanto, V será a raiz quadrada de 400. V será mais ou menos 20 metros por segundo. Mais ou menos? Menos, porque como está indo para baixo, a resposta é aquela que inclui o sinal correspondente à nossa convenção. Então, a velocidade com que chega no solo tem módulo 20 metros por segundo. Ou ainda, menos 20 metros por segundo, se a gente usar o sentido. E respondendo à segunda, posição
Posição inicial, então a gente já pode botar. Eu já sei que a posição inicial é 20. Sei que a posição final será 0. Sei que a velocidade inicial é 0 e eu não tenho tempo. A aceleração é a aceleração gravitacional e aqui vai menos 10. Vezes o tempo ao quadrado e eu não sei o tempo ao quadrado, então não substituo. Dividir por 2. Minha variável é o tempo, portanto, né? Tempo é a nossa incógnita. Simplificando, então, esta parte a gente não precisa. Aqui eu vou dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E eu tenho o seguinte. 0 é igual a menos, ou melhor, 20 menos 5t ao quadrado. 5t ao quadrado, isso é 20. T ao quadrado é 20 sobre 5, que é 4. Portanto, t é a raiz quadrada de 4, que é 2 segundos. Qual é a resposta, então, para cá? T igual a 2 segundos. Aqui tem uma vírgula. Certo? Esse é um primeiro exemplinho aqui bem simples para a gente tentar entender como utilizar aquelas equações que a gente já está bem acostumado lá do MRUV para resolver uma coisa que parece diferente, mas na verdade é a mesma coisa. Continua sendo MRUV. Só que nós usávamos o MRUV normalmente na horizontal, agora nós vamos usar na vertical. Ok? O segundo exemplo, então.